Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E meu desejo para a tua vida hoje é que o Senhor te visite de maneira especial, que o Senhor, com a sua graça infinita, alcance a tua vida todos os dias, que você se desvie do mal, que você se aparte do pecado e que você rejeite todas as bandejas que o mundo, que o diabo vem te oferecendo. Que você possa ser firme no dia da tentação, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Por isso eu quero te convidar a abrir bem os teus ouvidos e abrir os teus olhos para compreender, para ouvir o que Deus tem para nos falar. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, apenas o verso 23 diz assim, preste bem atenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebeu o contraste que tem esse versículo? Enquanto o pecado ele tem um preço a ser pago, ele tem salário, ele tem consequências. Já Deus, que nos dá a vida e nos dá este dom gratuitamente. Queridos, perceba que a consequência do pecado é a morte. Só que a morte aqui também se refere à morte de tudo na vida de um homem, ou seja, do homem, em um contexto geral. Morte na família, muitas das vezes. O pecado ele traz morte na saúde. O pecado ele traz morte nas finanças, porque a pessoa deixa de viver a novidade de Deus para viver uma vida de escassez, de dificuldades. O pecado também traz isso. Morte também nos sentimentos, porque aonde tem pecado há tristeza, há falta de alegria. Aonde tem pecado há desgraça, há vergonha. Não existe honra, ou seja, há uma ausência das bênçãos de Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, capítulo 3, no capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim, vamos acompanhar aqui, peraí. Olha que vai dizer essa passagem. Gênesis 3, capítulo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, o pecado também ele traz imediatamente a morte espiritual, o contato dele com Deus. O pecado ele traz vergonha porque quando Adão e Eva pecaram, infelizmente,
A primeira coisa que aconteceu foi eles se envergonharem do seu estado. Eles estavam nus. O nu ali era natural, era o natural deles. Mas quando a visão foi aberta, a nudez se passou, a vergonha. A nudez se transformou em vergonha. Então aquilo que era puro se tornou impuro. É isso que o pecado, ele traz. O pecado também, ele traz para a pessoa separação de Deus. Não é que Deus separa do homem, não. Perceba que Deus, ele não separou do homem. Deus tinha o costume de, todos os dias, na viração do dia, ele ia conversar com Adão. E perceba que Deus, já sabendo que eles haviam pecado, Deus não deixou de assumir seu compromisso, de ir lá conversar com ele. Mas porque o pecado já havia entrado, ele se escondeu. Então o pecado também faz o homem se esconder de Deus. Queridos, hoje Deus vem com uma palavra para trazer o entendimento que uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Somos novas criaturas. Somos livres do pecado pela graça. Mas quando eu não aceito Jesus como meu único Salvador, quando eu não confesso os meus pecados, eu estou correndo um grande risco de ir pelo caminho da morte, de continuar por este caminho. Porque eu trouxe aqui alguns exemplos de morte quando existe o pecado, mas também a morte física, porque muitos estão vivendo pela misericórdia de Deus, porque Deus está ainda tendo misericórdia para dar tempo ao arrependimento, para confessar, para ter uma vida nova com Deus. Porque quando nós fizemos menção aqui de Gênesis 3, 7 e 10, não era aquilo que Deus queria para eles. Deus fez tudo com perfeição. O jardim do Éden era maravilhoso. Tudo que Adão e Eva precisavam do melhor de Deus ali tinha. Mas eles preferiram o pior. Eles preferiram experimentar a parte ruim. Eles preferiram experimentar o pecado, aquilo que desagradava a Deus. Mas Deus, pela sua graça, Ele dá vida eterna em Cristo Jesus. E Ele dá a vida abundante a todo que nele crê. Oh, aleluia! Todo que nele crê, todos que querem ter uma vida transformada, mudada, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele dá o dom gratuito da vida eterna. É gratuito, você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, seu único Salvador. Porque quando eu fiz menção aqui da parte A do verso 23, porque o salário do pecado é a morte, isso aqui também nos dá a entender que Satanás cobra um preço alto para relacionar-se com o ser humano. E muitos têm pago este preço, muitos não têm hesitado de fazer a vontade do inimigo. Tem gente que tem até vendido a sua alma para ele. Não sabe o que estão fazendo. Tem gente que se submete a cada atrocidade. Tem gente que paga valores financeiros, financeiro mesmo, altíssimo, para ver algo acontecer concernente ao pecado. Sempre atuando na prática do pecado. O diabo, ele não tem dó, ele não tem pena. Ele bota para lá, ele bota para arrebentar em cima daqueles que vão até a ele. Mas em contrapartida, já Deus apenas estabelece uma relação com o homem. Simplesmente é isso que Deus faz. Ele estabelece uma relação maravilhosa sobre aliança, sobre amor, compromisso. E eu quero falar para você que está me ouvindo. Não sei se você fez sua aliança com Cristo, se você quer realmente ter uma vida transformada. Mas se ainda você não fez,
Assuma o primeiro passo hoje. Reconhece que você precisa da redenção de Deus na sua vida. Reconheça que você precisa de uma vida transformada. Reconheça que você precisa confessar o seu pecado, porque a palavra diz que aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Deus tem vida em abundância. Deus tem vida eterna para te oferecer, porque isso aqui vai passar. A vida terrena vai passar. Mas o que vai prevalecer vai ser a eternidade. Que lado você vai estar? Da condenação ou da salvação? Do céu ou do inferno? Com Deus ou com o diabo? Hoje já não se fala tanto sobre esses assuntos, mas eu estou aqui para te alertar. Se você não fez a sua aliança, faz enquanto há tempo. Deus tem vida em abundância para você. E é gratuito, é de graça, é pela graça, você não precisa pagar nada. O preço maior já foi pago por Jesus Cristo ali na cruz. Não aceita as migalhas de Satanás. Não aceita o salário, de pagar o salário do pecado. Porque se você estiver pagando, pode ter certeza que você está produzindo morte para a sua vida, para a sua geração, para os seus. Eu quero orar com você. Se você quer fazer uma aliança com Cristo, fecha teus olhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus. Aí você vai repetir seu nome. Eu faço essa aliança contigo, em primeiro lugar, reconhecendo que eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Perdoa pelos meus pecados, Senhor Jesus. Lança no mar do esquecimento. Apaga minhas transgressões, me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida para que na eternidade eu possa estar contigo. E nesta vida terrena eu possa ter a vida abundante que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Se você fez esta oração, que Deus te abençoe. Que Deus transforme a sua vida. E que você permaneça nessa verdade. Porque ela transforma, ela liberta e te leva para o céu. Não seja enganado. Não seja enganada tampouco. Iludido pelas mentiras de Satanás, porque ele é mentiroso. Uma coisa é que tem certeza, que a sua sentença já foi decretada. Ele sabe que os dias dele estão contados aqui na terra, mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele. Ele não quer ir sozinho, então vigia, se desvia do pecado, se desvia dos maus caminhos. Se entrega a Jesus de corpo e alma, em aliança e amor, para que você possa ter seu nome escrito no livro da vida. Essa é a minha oração que eu faço hoje, em prol de todos vocês que estão me ouvindo. E você que já fez aliança com Cristo, continue vigilante, continue na posição, cuide da sua coroa, para que ninguém roube. Cuide daquilo que Deus já te entregou através de Jesus. Que Deus vos abençoe. Fique com Deus.